Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Falchetti, eu sou doutorando em farmacologia e eu estou fazendo meu estágio em docência na disciplina de psicofarmacologia com vocês. A aula de hoje vai falar sobre uma parte da farmacologia chamada farmacodinâmica. A aula será dividida em duas partes para vocês poderem relaxar e pensarem no que foi dito e aprendido. Espero que gostem. Na aula passada, vocês aprenderam sobre farmacocinética, que é como o nosso corpo lida com um fármaco. Vocês aprenderam sobre as etapas de absorção, distribuição, metabolização e excreção dos fármacos. Hoje nós veremos a farmacodinâmica, que estuda os efeitos biológicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Precisamos entender então o que quer dizer efeito e ação na farmacologia. Efeito é a consequência da ação do fármaco no organismo. Por exemplo, a analgesia, ou seja, diminuir a sensibilidade causada por uma aspirina. Já a ação, por sua vez, é como o fármaco funciona. Usualmente, como discutimos na primeira aula, por facilitar ou inibir um processo biológico ou mecanismo molecular. Por exemplo, a aspirina, que citamos, tem o mecanismo de ação de inibição irreversível da enzima ciclooxigenase, envolvida na síntese de prostaglandinas. Parece complicado, mas quando entendemos o problema, a resposta, ou o que o fármaco deve fazer, se torna visível. Para estudarmos os efeitos dos fármacos, precisamos entender o que é alvo farmacológico. Os fármacos, para gerarem suas respostas, precisam interagir ou ligar-se com moléculas que são constituintes específicos em nossas células e tecidos. Podemos pensar nesses constituintes como antenas, estruturas moleculares muito pequenas, capazes de se ligar ao fármaco e mandar ou enviar um sinal para a célula resolver algo. Em geral, os fármacos alteram a velocidade ou a intensidade, magnitude de respostas celulares, ao invés de produzir um efeito que antes não ocorria. Afinal, as antenas já estavam lá. O que faltava era o ligante, ou o fármaco. Nessa imagem, nós vemos a estrutura do complexo receptor opioide kappa, em verde e azul, na membrana da célula, sendo que a camada externa da membrana celular está representada pela superfície vermelha e a camada interna pela superfície azul. Vemos também alguns ligantes, estruturas meio brancas, bege. Esse tipo de representação nos ajuda a entender as interações entre os alvos farmacológicos e os ligantes. A interação entre os fármacos e os constituintes celulares é físico-química. Estamos falando de moléculas, o alvo farmacológico e o fármaco, feitas de átomos interagindo. Essas interações podem ser mais fortes, como ligações covalentes, ou mais fracas, como as forças de Van der Waals. Vocês se lembram disso do ensino médio? O importante aqui é entender que algumas ligações são reversíveis, nós podemos desconectar o alvo do fármaco, enquanto outras são irreversíveis. Ligações irreversíveis podem ser perigosas e levam mais tempo para a célula, entre aspas, voltar ao normal. Felizmente, a maior parte das ligações, tanto as ocorrendo normalmente no nosso corpo quanto as feitas por fármacos, são reversíveis e dinâmicas. Quando um fármaco, representado na figura como molécula sinalizadora, interage com um alvo farmacológico, representado como receptor de membrana, há a chamada transdução do sinal. Transdução de sinal é a capacidade que as células têm de receber e principalmente de reagir a sinais externos. Em biologia, transdução do sinal refere-se a qualquer processo através do qual as células convertem um tipo de sinal ou estímulo em outro. Uma característica curiosa e muito importante, evolutivamente falando, da transdução de sinal é a amplificação de sinal, onde, como mostrado na imagem, uma única molécula de epinefrina ou adrenalina, quando ligada ao receptor, converte até 10 na 8 moléculas de glicogênio em glicose, nos salvando de diversas situações. Dessa forma, com pouco estímulo, por exemplo, poucas moléculas de um fármaco, podemos gerar uma resposta eficaz em nossas células.
Em um momento de susto, podemos liberar algumas moléculas de adrenalina que resultarão na resposta desejada e podemos rapidamente voltar ao normal, eliminando as poucas moléculas de adrenalina no sangue. Os principais alvos farmacológicos são proteínas, como receptores, enzimas, canais iônicos e transportadores. Porém, há fármacos capazes de ligação em outras biomoléculas, como o DNA. Como tudo na biologia há exceção, há também fármacos que não se ligam em alvos, como antiácidos, que atuam na alteração do pH estomacal, alguns diuréticos e outros. Nessa imagem, retirada do livro Farmacologia de Hangdale, mostra diferentes tipos de receptores. Um resumo de seus sinais até os efeitos celulares, ou seja, as respostas. Podemos notar que o que acontece dentro da célula depende do tipo de receptor que foi ativado. Como os receptores ionotrópicos, os primeiros, levam a uma hiperpolarização ou despolarização das células, enquanto os receptores nucleares, os últimos, levam à transcrição de genes e à síntese de proteínas. Além disso, notem que o tempo para a resposta, representado na figura pela escala de tempo, também depende do tipo de receptor que foi ativado, podendo apresentar respostas de milissegundos até horas. Aqui eu irei comentar como essa questão de tempo, algumas características que caracterizam os diferentes tipos principais de receptores, como suas localizações, os efetores, suas estruturas e exemplos desses receptores. Primeiramente, vamos falar dos receptores do tipo canais iônicos ativados por ligandes. Eles são chamados algumas vezes de receptores ionotrópicos. Conforme mostrado anteriormente, esses receptores apresentam uma resposta rápida, estando geralmente envolvidos com transmissão sináptica. São localizados na membrana da célula, possuem uma organização oligomérica de subunidades circundando um canal ou poro central, como mostrado na representação em 3D, as subunidades em verde, azul e rosa, e o poro na imagem de baixo, quando o receptor é visto, entre aspas, de cima. O efetor é o próprio canal, uma vez que quando o receptor é ativado por ligante, ele se abre e permite o tráfego de íons pelo canal. Um ótimo exemplo para a psicofarmacologia é o receptor GABA-A, alvo de, por exemplo, fármacos benzodiazepínicos, como o clonazepam, Rivotril. O fármaco se liga ao receptor GABA-A, facilitando a ligação do GABA, um neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, que abre o canal e permite a entrada de cloreto, gerando uma hiperpolarização celular, assim acalmando a célula e, consequentemente, o usuário. O mecanismo de ação deles. Desculpa. Os próximos receptores que veremos são os receptores acoplados à proteína G. Eles são chamados às vezes de receptores metabotrópicos. São localizados na membrana da célula. Possuem uma estrutura mono ou oligomérica, compreendendo 7 hélices ou alças que atravessam a membrana, com uma região intracelular acopladora da proteína G, aqui representada em roxo. Proteína G é um grupo ou classe de proteínas responsável por sinalização celular, por ativarem ou inibirem enzimas, aqui, e canais iônicos. Dessa forma, a proteína G é o efetor desses receptores. Devido à necessidade da interação com outras proteínas, a resposta desses receptores é mais lenta quando comparado com o de canais iônicos, mas ainda são muito rápidas, induzindo uma resposta em até segundos. Como exemplo, podemos citar os receptores de adrenalina. Os próximos receptores que veremos são os receptores ligados a quinases. São localizados também na membrana das células. Todos os receptores compartilham uma estrutura ou arquitetura em comum, que consiste em um grande domínio extracelular, de ligação ao ligante, por exemplo, ao fármaco, conectado a um domínio intracelular através de uma única hélice transmembrana. A transdução do sinal geralmente envolve a dimerização de receptores, seguida pela autofosforilação de resíduos de tirosina, que são aminoácidos contidos no receptor.
Os resíduos de tirosina fosforilados, ou fosfotirosinas, atuam como aceptores de domínios específicos de várias proteínas intracelulares, permitindo assim o controle de diversas funções das células. Estão envolvidos principalmente no controle do crescimento e diferenciação celular, e atuam indiretamente por uma regulação da transcrição gênica. Sendo assim, a resposta dependente desses receptores é lenta, até mesmo levando horas. O receptor de insulina é um bom exemplo. Os próximos receptores que veremos são os receptores nucleares. Estes, por sua vez, são intracelulares, ou seja, são localizados dentro da célula. Eles apresentam uma estrutura monomérica com um domínio de ligação ao DNA. O efetor é a transcrição gênica, e, sendo assim, a sua resposta é lenta. Ligantes de um receptor nuclear devem ser lipofílicos para atravessar a membrana. Exemplos são receptores de esteroides. Os complexos receptores e ligantes iniciam mudanças na transcrição gênica ao se ligarem a elementos de resposta hormonal em promotores de genes e recrutarem fatores de coativação ou correpressão gênica. Como dito anteriormente, fármacos podem se ligar também a enzimas, como é o caso da aspirina e a sua ação na inibição irreversível da enzima ciclooxigenase, ou a transportadores, como é o caso de alguns fármacos antidepressivos, inibidores da recaptação de neurotransmissores, como a serotonina, que é o caso da fluoxetina, por exemplo. Com isso, nós finalizamos a primeira parte da aula de farmacodinâmica. Até a próxima parte, pessoal!